Esse homem, que é da igreja adventista do sétimo dia, ele teve que ir para o hospital e às pressas foi parar na UTI. Presta bem atenção no vídeo, fica até o final, porque nesse vídeo você vai ver o sobrenatural de Deus. Olha só. Uma outra coisa, o cristão, ele não vive de explicações, mas de promessas. Então tem muitas coisas que não vão ser explicadas na nossa vida. A gente não vai entender o porquê que aconteceu aquilo, porquê que aconteceu aquilo outro, não tem como. Em Gênesis 22, de 3 a 5, fala pra gente o seguinte, pega lá sua Bíblia. Olha o que aconteceu. Gênesis 22, no versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, ali conta a viagem de Abraão com Isaque. A viagem foi a mais silenciosa que Abraão fez na vida dele, ao lado do seu filho. Foram os 3 dias mais longos. Sabe aquela viagem que você não quer que chegue? Porque você sabe qual vai ser o destino? Eu ainda não fiz uma viagem dessa, mas Abraão fez. E realmente pode ter sido assim, vamos demorar mais um pouquinho, né? Para que ir tão rápido? Vamos andar mais devagar. Às noites, Abraão passou em oração, esperando alguma resposta diferente. E, última coisa, Satanás, no ouvido de Abraão, sugeria para ele o tempo todo que ele estava enganado, pois na lei dizia não matarás. A lei diz não matarás, e Deus está te pedindo para matar? Está errado, isso daí não é de Deus, não. Então não vai, não faça. O tempo inteiro, a cabeça ali falando, Satanás falando na cabeça de Abraão. Olha essa frase, nossa fé, ela não é verdadeiramente testada até que Deus... Quero que vocês olhem essa foto. Alguém conhece? Depois ele me perdoa, né, pai? Gente, eu vou tentar falar, né? Se acontecer alguma coisa, eu paro um pouquinho, respiro e falo de novo. Mas essa foto, gente, ela aconteceu, se eu não me engano, no dia 20 de maio de 2023, esse ano. O que aconteceu? Meus irmãos foram viajar, o Celso e a Sandra, e estava só eu e o Ademir em casa. Estávamos, né, aqui no culto, no sábado de manhã, normal. O que aconteceu na hora do almoço? Na hora do almoço, meu pai pegou e falou assim, tô quente, né? Falei assim, acho que... Só que meu pai não fica doente, né? É difícil meu pai ficar doente. Então, assim, meu pai, tô meio quente, não sei o quê, falou com alguns irmãos, eu acho que aqui na igreja. E aí, tudo bem. Aí eu falei, vamos ver, né? Não adianta ficar colocando a mão para ver se está quente ou não está. Vamos colocar o termômetro. Aí a gente pegou o termômetro, colocou, meu pai com 39 graus de febre. E lá bem, eu falei, pai, peguei o remédio, dei o remédio, falei assim, a gente, né, precisa ver, se continuar a febre, precisa ir no médico. Aí passou o dia, o que aconteceu? Meu pai passou mal, vomitou. E aí eu estava em casa, né, nisso, aí o Ademir foi lá, socorreu, levou meu pai para o hospital. Aí, né, eles já fizeram exame de sangue, exame de urina, aquela bateria de exames, né, sangue, urina e pulmão, para ver, né, raio-x. E o que aconteceu, né? Fez os exames, falou, daqui 1 hora fica pronto. Então, foi medicado, mandou embora para casa. E aí a gente estava em casa, lá conversando, meu pai estava bem, falei, depois a gente volta para ver o resultado do exame. A gente foi para casa. No que a gente foi para casa, minha mãe me ligou, dizendo que meu pai foi tentar levantar e ele caiu. Aí, nisso, a gente já saiu correndo, pegou meu pai, eu e o Ademir, levantamos ele, socorremos ele, levamos para o hospital. Cheguei no hospital, fui, né, conversei com a enfermeira, olha, meu pai está passando mal, a gente já entrou rapidinho aqui no Mário Covas, entramos rapidinho, e nisso que eu fui, levei meu pai lá para a salinha, meu pai nessa situação, não abriu o olho, assim, ó, abatido. E eu assim, né, meu pai passando mal, acho que caiu a pressão, tudo, foi ver a pressão 7/4, pressão lá embaixo.
Aí nisso, deixamos meu pai lá, já a médica falou, nem vou ver ele, coloca no soro para aumentar essa pressão. Tudo bem. Fui lá, conversei com a médica, né, para ver se tinha dado alguma coisa no exame. Quando a médica voltou com os exames de sangue, pensa nos exames, tudo descompensado, tudo. Hemoglobina, leucócitos, linfócitos, tudo descompensado. Aí a médica falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma bateria de exames, porque precisa descobrir por que está acontecendo isso. Então, seu pai vai ficar em observação essa noite, não vai embora. Aí eu falei, tudo bem, né? Vai investigar o que tem, tudo bem. Fez o raio-x. Quando saiu o raio-x, a médica olhou e falou assim, nossa, tem uma coisa estranha aqui, né, nesse raio-x, mas eu acho que a gente precisa fazer uma tomografia para a gente ter certeza. Como a gente tem um aparelho, vamos fazer a tomografia. Foram lá e esperando para fazer a tomografia. 4h da manhã, resolveram fazer a tomografia, conseguiram lá fazer a tomografia. Fez a tomografia, né, esperamos o resultado dela, tudo de manhã. Aí meu pai lá deitado, né, acabado assim, né, sonolento lá, tudo. Aí, no outro dia de manhã, aí a médica chega para falar comigo e fala assim, olha, na tomografia deu uma inflamação na vesícula, eu vou falar com o cirurgião, porque talvez vai ter esse médico na minha frente e eu parada assim, olhando, né, e eles discutindo. Não faz cirurgia, a gente tem que fazer um ultrassom. Foram e fizeram um ultrassom. Ah, no ultrassom não deu nada. Não, não vai fazer cirurgia. Então, tá bom. Aí, nisso, a médica sumiu, veio uma outra médica e falou assim, olha, a gente vai fazer os papéis porque seu pai vai para UTI. Eu, como assim? Para UTI? Já vai para UTI? É, para UTI. Eu falei, não, mas por que ele vai para UTI? Não, assina aí os papéis que a gente tem que mandar ele. Eu falei assim, não, peraí. Meu pai veio aqui passando mal, agora ele já vai para UTI, por quê? Aí a médica chegou para mim e falou para mim assim, você não está entendendo o que está acontecendo com seu pai? Eu falei assim, não, não estou entendendo. E nisso eu tirei ela de perto do meu pai, né? Aí eu falei assim, eu não estou entendendo. Eu quero que você me explica. Eu tenho que saber, eu não estou nem com meus irmãos aqui, como é que eu tenho que autorizar as coisas aqui, sozinha? Aí ela foi e falou assim, não, seu pai está num quadro de sepse, ou seja, infecção generalizada. Seu pai precisa ser levado para UTI, para ele poder ficar em isolamento reverso, porque se ele pegar um vírus da gripe, ele pode ter uma infecção generalizada, porque ele já está em quadro de infecção generalizada e ele pode morrer. Então, ele vai para a UTI, mas para a proteção dele. Gente, alguém já escutou alguém falando que vai para a UTI para proteção? A gente já pensa na UTI como um tratamento intensivo, já. E eu falei assim, tá bom, ele vai para a UTI, vai ficar lá até quando? Ah, até a gente conseguiu uma vaga na Unicamp ou em outro hospital para fazer uma punção da medula, para ver o que está acontecendo, isso, porque... Eu falei assim, mas vaga? Como assim vaga? Demora para conseguir. Ah, a gente não sabe, só Deus sabe quando consegue. E saiu, e me deixou assim. E aí eu olhava para a cara do meu pai e falei, não posso falar nada, né, para ele, o que eu vou falar? Aí eu cheguei e falei, olha, pai, você vai para a UTI para ser bem cuidado, tudo, mas o meu coração assim, gente, meu pai vai e não vai voltar mais, porque se ele está em quadro de sepse, infecção generalizada, não tem mais jeito. Gente, eu liguei para a Sandra, eu liguei para o Celso, eu só chorava, porque eu falava assim, gente, vocês estão viajando, meu pai vai entrar naquela UTI, não vai sair mais com vida, ninguém vai ver mais ele, e eu começava a ficar já, né, a gente só pensa... em pensamentos assim ruins. Aí nisso eu falei assim, gente, que fé que eu tenho, né? Às vezes a gente vem na igreja, prega, fala do amor de Deus, mas assim, cadê a fé? Mas tudo bem. Aí nisso, né, fui para casa e a Sandra chegou em casa, meu pai foi transferido para UTI, ficou num quarto lá em isolamento. E aí a gente foi para casa. Aí no outro entraram com um antibiótico super forte para ele. E a gente sem saber ao certo o que era. Isso foi num domingo. Passou a segunda, aí depois o Celso foi visitar, a Sandra foi visitar, né, ele na UTI na segunda, na terça-feira, quando o meu irmão foi, ele já não estava mais na UTI, foi para o quarto. Aí chegou no quarto, mas por que ele foi transferido? Ele não podia pegar nenhum vírus, por que ele foi transferido? Por que agora não tem proteção? Ninguém dava respostas certas para a gente ficava meio perdido. Mas depois mostraram os exames, disseram que assim, milagrosamente o exame do sábado para o domingo mudou. E do domingo, depois para a segunda, foi melhorando os exames dele. E a gente ficou feliz, né? Porque estava melhorando tudo. Aí, na quinta-feira, a médica chegou e falou assim, agora o seu pai provavelmente vai receber alta.
Então, a Fer estava lá com ele no hospital, e a gente feliz, sem saber exatamente o que tinha acontecido com ele, né? Mas sabia que tinha melhorado. Então, a gente estava feliz. Então, eu falei assim, bom, como meu pai nunca ficou internado, né? E agora ele vai chegar em casa, vamos fazer, né? Eu e a Fer combinamos uma surpresa. Fui lá na loja de bolo, comprei um bolo, fui para o hospital para receber meu pai. Quando eu estou lá na frente do hospital, a Fer, Cláudia, está terminando o último antibiótico, daqui a pouco ele já sai. Eu, então tá bom. Aí, na hora que terminou o antibiótico tudo, meu pai falou para a enfermeira assim, eu estou me achando um pouco quente. Aí, nisso, a enfermeira veio, colocou o termômetro, ele estava com febre. Com febre, não recebe alta. Então, a Fer, Cláudia, seu pai não vai mais receber alta. Sabe quando você dá aquela murchada? Você fala, não acredito. Eu com bolo no carro, com brigadeiro, beijinho, tudo para comemorar, falei, tá bom. E a gente ia fazer surpresa pro pessoal de casa, né? Chegar com ele em casa. Mas aí, murchei e fui embora para casa. Tudo bem, até aí. Guarda aí essa parte. Vamos voltar aqui para o sermão. Volta lá para mim. Guarda essa parte que ele não recebeu a alta. Lembra que o cristão não vive de explicações? Vive só de promessas? Então, alguns exemplos de personagens bíblicos que foram testados na Bíblia. José na prisão, Moisés diante do Mar Vermelho, Davi dentro da caverna, Jesus no Calvário. Quando Deus nos envia uma provação, a nossa primeira reação é perguntar, por que, Senhor? E depois, por que eu? Por que tem que ser eu? Né? Para que isso? Por que eu? Mas você já pensou em perguntar assim, por que não eu? Né? Por que não eu? Por que, né? Deus, ele sempre terá motivos para nos enviar suas provas. Sempre vai ter um motivo. A gente não vai entender, muitas vezes, porque cristão não vive de explicações, mas de promessas. A fé não exige explicações, ela descansa nas promessas de Deus. Então, é isso que a gente precisa. Quando a gente não tem explicação, aquele dia no hospital, eu fiquei frustrada. Porque eu falei assim, eu podia primeiro ter pego ele, depois ter pego o bolo. Não, mas eu peguei o bolo primeiro, porque eu já tinha fé que ele vai sair. Não, mas não saiu. Mas ok. Deus sempre proverá as nossas necessidades. Abraão disse para Isaac, quando ele perguntou, cadê o cordeiro? Isaac, né? Abraão olhou para ele e falou assim, olha, Deus vai prover. Não se preocupe. Quando Abraão falou isso para Isaac, ele não estava confiando nos seus sentimentos. Se ele estivesse confiando nos sentimentos dele, ele teria dado meia volta e retornado, né? O Senhor nem sempre satisfaz os nossos desejos, mas Ele nunca deixa de prover nossas necessidades. Esteja certo de que essa provisão vem no dia e hora certa, nem um minuto adiantado e nem um minuto atrasado. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, Ele toma conta e cuida. Não é mais a gente. Não é mais a gente que governa, é Deus. Então, tudo que acontece, essa semana, né, pai? A gente andando de carro, ele falou assim, quando eu chegar atrasado no lugar, eu sei que é porque Deus falou que era para eu chegar atrasado, porque ia acontecer alguma coisa. Então, assim, a gente confia que tudo está nas mãos de Deus. Então, a nossa vida é governada por Ele. Então, a gente precisa descansar nas promessas dEle. Nada acontece, nem adiantado e nem atrasado. Encontrando a graça para o socorro em ocasião oportuna. Depois do que aconteceu com Abraão e Isaac, o que eles pensaram? O que eles descobriram? Que foi com o terror e espanto que Isaac soube de sua sorte, mas ele não se opôs. Com ternura procurou aliviar a dor do pai e auxiliou ele nas mãos desfalecidas a amarrarem as cordas em si mesmo. E agora as últimas palavras de amor são proferidas, as últimas lágrimas derramadas e o último abraço foi dado. Isaac poderia ter saído correndo. Não, pai, você com a sua fé aí, falando que vai sacrificar o filho, eu não, vou sair correndo. E não, Isaac foi submisso a Abraão e seguiu tudo o que Abraão orientou. O Senhor nunca deixa de prover tudo aquilo que necessitamos. Nas provas da vida há sempre um depois. Pois Deus nunca desperdiça um sofrimento. Qualquer sofrimento que você passar na vida não vai ser desperdiçado. Porque foi uma provação de Deus na sua vida para te ensinar alguma coisa. Então, nunca pense que algum sofrimento,
estou perdendo tempo com esse sofrimento aqui. Não, nenhum sofrimento é desperdiçado. Olha ali, depois, o que aconteceu na vida de Abraão? Bênçãos recebidas de Deus por causa de sua fé obediente. Gênesis 22, 12, aprovação de Deus. Depois, recebeu seu filho de volta, Isaque, que se tornou um sacrifício vivo. Imagina o quanto amor que ele já não demonstrou mais ainda para o seu filho. Gênesis 22, 17, Deus prometeu para ele a multiplicação da sua descendência. E Abraão descobriu um novo nome para Deus, que foi Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. As promessas de Deus, elas nunca brilham com tanta intensidade quanto na fornalha da aflição. O que acontece? O que aconteceu depois? Na quinta-feira, que eu fiquei lá aguardando meu pai para receber a alta, ele saiu? Não, não saiu. Passou a sexta-feira? Não saiu. Sábado de manhã, vim para a igreja e a Sandra foi lá para o hospital. Meu pai, quem sabe, conhece, né? Qualquer pessoa que chega perto dele, ele vai falar de Jesus. É óbvio, entendeu? No sábado de manhã, a minha irmã foi lá. Põe a foto da Sandra aí para mim. A Sandra foi lá no hospital. E aí, à tarde, era para eu ir, né, lá no hospital. Aí a Sandra foi de manhã, volta lá. A Sandra. Aí, ó. A Sandra foi, conversou com essa linda aí, que é a Gina. A Gina estava com o esposo internado no mesmo quarto que meu pai. A Gina ficou a semana inteira lá, internada. No sábado, meu pai pregando lá, Apocalipse, né? Porque tem que começar com Apocalipse já, né, pai? Pregar, já vai falar da besta do Apocalipse, né? Já vai pregar assim, pregando. Ela começou a ficar interessada, aí já começaram uma conversa, minha irmã e ela lá, tudo. Aí a Sandra falou assim, Cláudia, agora você vai à tarde, você vai levar o estudo bíblico para ela, tá bom? Porque ela ficou interessada, ela quer o estudo bíblico lá. Aí eu falei, ai, tá bom. Aí eu fui levar o estudo bíblico, pode pôr a foto com ela. Aí chegamos lá. Cheguei lá e falei, vamos tirar uma foto aqui, Gina. Aí já dei o estudo bíblico e já levei a Bíblia para ela, a gente tirou a foto. E aí ela falou da Bíblia, nossa, que interessante, não sei o quê. Aí eu falei, olha, se você quiser, a gente vai estudar a Bíblia com você vai aprender mais coisas, não sei o quê. E ela ficou toda interessada em aprender mais da Bíblia. Aí a gente falou, não, a gente vem, qualquer coisa vem no hospital, sei lá, a gente dá um jeito, né? Ela, então tá bom. Aí, o que aconteceu? Isso foi no sábado à tarde. No domingo, meu pai recebeu alta. No domingo, meu pai recebeu alta. A gente pegou o telefone, né, o contato da Gina, tudo. Aí meu pai recebeu alta, põe a foto lá das crianças. Aí a gente conseguiu organizar uma surpresa melhor, fizemos um bolo, apagamos as luzes, bem-vindo vovô, cada criança escreveu uma cartinha, né? E foi uma festa melhor, né, pai, de recepção do que eu tinha planejado na quinta. E aí, meu pai voltou para casa, graças a Deus, né? Os exames normalizaram, ele voltou para casa. Amém? Mas o que eu queria deixar para os irmãos? Meu pai era para ter recebido alta na quinta, estava tudo certo, os exames estavam ótimos. Ele teve essa febre na quinta, bem na hora de sair, não saiu, a gente ficou sexta, sábado. Aconteceu o que eu falei, né, da Gina lá, que já estava lá semana. Meu pai não teve mais febre, nem na sexta, nem no sábado e nem no domingo. No domingo a gente recebeu alta. Põe a última foto da Gina aí com... Ah lá, conhece aqueles dois ali, ó? O Leandro e a Simone hoje estão dando estudo bíblico para a Gina na casa dela. Amém? Não sei se ela está assistindo, mas se você tiver, um beijo para você, Gina. Então, assim, irmãos, a gente não sabe os planos de Deus na nossa vida. Se o que meu pai teve que passar, de passar mal, de ir para o hospital, de descompensar todos os exames, ter que ficar internado, ter que receber a alegria de receber a alta e não receber a alta, ter que continuar no hospital, para no sábado, né, conseguir falar para a Gina do amor de Deus. E hoje a Gina, né, está fazendo estudo bíblico.
Então, o que isso significa, gente? A nossa vida é somente para honrar e glorificar o nome de Deus. Qualquer provação, qualquer dificuldade que vier na nossa vida é para a honra e glória de Deus. É para a salvação de pessoas. Então, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, Ele toma conta. Ele toma conta e venha o que vier. O importante é lá no céu depois, para onde a gente vai. Essa vida aqui, ó, é só para a gente poder levar mais pessoas para esse céu maravilhoso que nos aguarda. Então, irmãos, olha só, pode voltar lá no... Orem pela Gina, tá? Orem por ela, orem pelo esposo dela. O esposo dela, ele faz hemodiálise. Né? Ele estava lá no hospital. Durante as provações, é fácil apenas pensar em nossas necessidades e em nossos fardos. Nossa, mas por que deu errado comigo? Por que não acontece isso? Por que está dando errado essas coisas? Mas quando acontecer essas provações, procure pensar assim, em vez de pensar como posso sair dessa situação, pergunte, o que eu posso aprender com isso de modo que eu vou honrar o nome de Deus? Então, todas as provações que vier na vida do cristão, vai ser simplesmente para honrar o nome dele. Então, assim, se hoje, num momento, você está passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de provação, algum tipo de sofrimento, alguma angústia, alguma ansiedade, pensa no seguinte, Deus, Ele está esperando você lá no Monte Moriá, assim como Ele esperou Abraão e Isaac, para você poder honrar o nome dele de alguma forma. Então, se Deus ele tem ficado em silêncio para algumas coisas, algumas perguntas que você tem feito, e assim, parece que não tem resposta de Deus, por que isso? Por que Deus não me responde? Parece que Deus não fala nem que sim, nem que não, fica em silêncio na minha vida. Pode ser que isso seja algo que você mais para frente vai conseguir entender, ou nem vai ter explicação, mas lá na frente, lá no céu, pode ser que você entenda. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição. Eu já quero convidar você a fazer parte desse canal, se inscrevendo, deixa o teu gostei, comenta e compartilha esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Tenho certeza de que esse vídeo será uma bênção para aquela pessoa e você compartilhar. Que Deus te abençoe.